Neste vídeo eu vou mostrar como fazer este marcador de livros com elástico que vai dentro do livro para marcar a página em crochê. E para fazer esse trabalho, esse olho turco, nós vamos precisar de uma agulha de crochê, a linha azul escuro, a linha branca, o fio branco, um fio preto e um fio azul claro. Então, vamos usar um marcador e uma tesoura. E o elástico. Então, aí o elástico pode ser colocado da cor que desejar. É este o material que vamos usar para fazer o olho turco, marcador de livros. Vamos começar com o fio preto. Eu estou usando o fio amigurumi e a agulha número 3 milímetros. Então, a gente começa com o anel mágico, colocando 6 pontos no anel mágico. O nozinho inicial a gente não conta como um ponto, e vamos então colocar 6 pontos no anel mágico. Aí eu fecho o anel, vou pôr o fio para baixo que fica melhor. Fecho e vamos começar a primeira carreira. Então, agora nós vamos fazer um aumento em cada ponto dos 6 pontos do anel mágico. Esse primeiro pontinho é sempre mais complicado, mais difícil, né? Porque a gente aperta muito. Coloco o marcador no primeiro ponto e vou fazer 6 aumentos. E aí, de 6 pontos iniciais do anel mágico, nós vamos ficar com 12 pontos. Então, aqui o primeiro aumento. O preto é bem mais complicado da gente enxergar, né? Mas nós temos que obedecer o esquema do olho turco. O olho turco também é conhecido como olho grego ou nazar. É chamado olho turco porque na Turquia ele é muito usado. Ele diz a lenda, né, que ele espanta os mal-olhados, os maus espíritos, né? Então, as pessoas usam em joias, penduram às vezes na porta para espantar os maus espíritos. E geralmente ele é feito em vidro. E aqui, então, é uma adaptação para o crochê. Então, aqui terminei a primeira carreira. Tiro o marcador e faço a segunda carreira, que vai ser um ponto baixo, coloco o marcador e um aumento.
Então, nós tínhamos 12 pontos e agora vamos ficar com 18. E aí, eu vou a volta toda fazendo um ponto baixo e um aumento em ponto baixo. E daí, com 12 pontos, vamos ficar com 18. Então, aqui eu terminei a segunda carreira, cheguei no marcador, e aqui, então, nós fizemos essas, o anel mágico, a primeira carreira e a segunda carreira em espiral. Agora, nós vamos trocar de cor, então, nós vamos terminar a carreira de uma maneira diferente. Eu tiro o marcador e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para terminar a cor preta. E corto o fio. Corto o fio. E puxo pra gente fazer aquele arremate perfeito com a agulha de tapeceiro. Então, aqui eu passo o fio na agulha, venho aqui no segundo ponto, passo por dentro das duas argolinhas do ponto, da correntinha, e venho aqui e jogo o fio pro avesso. Então, assim, a carreira, a rodada, né, a carreira vai ficar retinha. E agora, então, a gente vai pegar o fio azul claro para continuar o trabalho. Então, aqui é onde eu fiz aquele ponto baixíssimo, eu vou prender o fio e fazer uma correntinha. Para ficar redondinho, nós não podemos fazer os aumentos nos mesmos lugares. Então, normalmente no amigurumi, a gente faz a primeira carreira 6 aumentos, fica 12, a segunda carreira um ponto baixo e um aumento, vai para 18, a terceira carreira 2 pontos baixos e assim por diante. Então, aqui, neste trabalho, nós não podemos fazer dessa forma, para não ficar sextavado o trabalho, com pontas, com bicos. Ele tem que ficar redondinho. Então, nessa carreira, que é a terceira carreira, a gente vai fazer um ponto baixo aqui, no mesmo lugar aonde eu prendi o ponto. E aquela correntinha que eu fiz, eu não vou considerar. Então, aqui é um ponto baixo. Deixa eu ajeitar aqui o fio, para não ficar muito largo. Então, eu fiz um ponto baixo, no mesmo ponto onde eu prendi o fio da cor azul claro. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto, um aumento. E agora, na sequência, a gente vai fazer 2 pontos baixos, 1 e 2, um em cada ponto,
e um aumento, 2 no mesmo ponto. 1 e 2. Então, fiz um aumento, agora eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. E assim eu vou até o final da carreira. E vai dar 24 pontos ao redor da carreira. E aqui, então, eu vou fazer, como eu fiz um ponto no começo da carreira, eu vou fazer mais um ponto e vou encerrar a carreira. E agora, como que a gente vai fazer para passar para a carreira seguinte? Eu não vou continuar fazendo aqui em cima, normalmente, como eu faria no amigurumi. Então, eu vou fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior. Então, desta forma, ele não vai ficar aquele degrau na troca de cor. Agora, essa correntinha que eu fiz aqui no começo, eu não considero. Ela não vou considerar como um ponto. E os pontos que eu fiz ao redor, com os aumentos, deu 24 e mais o ponto baixíssimo, 25. Então, nós fechamos a carreira com 25 pontos. Agora, para passar para a próxima carreira, a quarta carreira, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um aumento no ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, aqui, olha, eu vou desencontrar os aumentos. O aumento da carreira anterior está aqui, eu vou fazer o aumento aqui. Então, eu começo a carreira com um aumento. E vou seguir fazendo 3 pontos baixos, 1, 2 e 3. E um aumento. Então, agora, eu vou fazer a volta toda, 3 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu cheguei no final da carreira, vou fazer um ponto baixíssimo na correntinha da carreira anterior e vou puxar o fio, já cortei. E aqui eu vou passar o fio na agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate perfeito. Então, este ponto aqui foi onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, eu não considero, eu pulo o próximo ponto e vou passar no ponto seguinte a agulha por baixo da correntinha. Por que que eu tô pulando esse ponto? Porque o arremate eu vou criar uma correntinha que vai ficar em cima dessa daqui. Então, eu puxo aqui, volto com a minha agulha por onde saiu o fio, ajeito o ponto, olha, ficamos com uma correntinha
em cima da outra e volto a agulha para trás do trabalho. Então, aqui é o ponto baixíssimo e aqui é o primeiro ponto da carreira anterior. E agora, então, vamos colocar o fio branco. Vou prender o fio no primeiro ponto da carreira anterior, que seria aquele que a gente fez o arremate. Então, eu vou com a minha agulha, laço o fio branco. Deixa eu só prender a ponta aqui. Laço o fio branco e faço uma correntinha. Aí, eu vou começar a carreira com o fio branco. Então, é a quinta carreira. Nessa carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. E aqui, para desencontrar os aumentos, eu vou fazer um ponto baixo aqui aonde eu prendi o ponto, aqui. E vou fazer mais 2 pontos baixos. 1 e 2. Como eu falei na carreira anterior, a gente não considera a correntinha. E então, aqui nós temos 3 pontos baixos. E vou fazer um aumento. E aí, eu vou seguir a carreira fazendo 4 pontos baixos e um aumento. E aqui, então, cheguei no final. Como eu comecei a carreira com 3 pontos e eu fiz a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, eu tenho que terminar a carreira com um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira anterior. E assim, eu fecho essa carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos e um aumento. Então, para desencontrar, né, eu vou fazer um ponto baixo aqui no mesmo lugar aonde eu fiz. Deixa eu só conferir aqui. Isso. Aonde eu fiz o ponto baixíssimo da carreira anterior. Então, um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Deixa eu ver se eu fiz a correntinha. Não fiz. Então, o ponto baixíssimo da carreira anterior. Uma correntinha para subir. Um ponto baixo no mesmo lugar aonde eu fiz o ponto baixo, o ponto baixíssimo, e vou seguir a carreira fazendo aqui um aumento. E agora, eu vou na sequência de 5 pontos baixos e um aumento. Então, lembrando, na carreira anterior eu fiz 4 e um aumento, agora eu vou fazer 5 e um aumento.
Então, olha, o aumento da carreira anterior está aqui. Nós vamos passar por cima dele. 1, 2, 3, 4 e 5. E o aumento vai ficar aqui entre os aumentos da carreira anterior. Então, olha aqui, ó, um aumento aqui, um aumento aqui, e o nosso aumento dessa carreira vai ficar aqui. Então, vamos lá. 5 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o aumento, 5 pontos e o aumento. Como eu comecei a carreira com 1 ponto, então agora eu tenho que fazer 4 pontos baixos para completar os 5 pontos baixos, que era a sequência desta carreira. Então, aqui eu terminei, que é o ponto baixo da carreira anterior. Eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira anterior, um ponto baixíssimo. E agora nós vamos para mais uma carreira na cor branca, no branco, e que será a última carreira do branco. Então, eu faço uma correntinha para subir, e a carreira anterior nós fizemos 5 pontos baixos e um aumento. Nessa, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. E para não coincidir aumento em cima de aumento, nós vamos começar fazendo um ponto baixo aqui, aonde eu fiz a emenda. Como eu falei nas outras carreiras, a correntinha a gente ignora, não conta como ponto, para dar o total de número de pontos dessa carreira. Vou fazer mais 4. 1, 2, 3 e 4. Então, aqui nós começamos a carreira com 5 pontos baixos. Um ponto no mesmo lugar aonde eu fechei com o ponto baixíssimo e mais 4 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento. Então, aqui, vamos fazer 6 pontos baixos. Fiz o aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E um aumento. E vou assim até o final desta carreira. Então, aqui eu cheguei no final da carreira, eu fiz
o aumento, 6 pontos baixos, e agora eu vou fazer um aumento e um ponto baixo para completar, porque no começo nós fizemos 5. Aqui eu cheguei no ponto baixíssimo, não considero, vou para o primeiro ponto da carreira anterior e faço um ponto baixíssimo. Corto o fio, eu já tinha cortado, e puxo. Aqui, então, eu pego a agulha de tapeceiro e vou fazer o arremate perfeito. E dessa maneira, então, fica terminada a carreira. Para ficar mais ajeitado, a gente pode passar o fio aqui, puxando mais para baixo, para ele não ficar tão aqui na beiradinha, né? Para não incomodar na hora de fazer a outra carreira. E se eu estou fazendo um trabalho que vai aparecer o avesso, né, um suplá, alguma coisa assim, eu preciso daí depois arrematar esse fio. No nosso caso aqui, nós não vamos arrematar, porque esses fios vão ficar para dentro. E agora, então, a gente vai começar com o azul escuro, que é esse aqui, né? Que serão 4 carreiras, ó. 1, 2, 3 e 4. Depois, essa aqui é a emenda que eu vou explicar lá na frente. Então, vamos iniciar aqui. Aonde eu terminei, eu insiro minha agulha, prendo o fio. Prendo o fio e faço uma correntinha. Prendi o ponto, e na carreira anterior nós fizemos 6 pontos baixos e um aumento, e agora nessa carreira nós vamos fazer 7 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Um ponto aonde eu fiz, onde eu prendi o ponto, né? Vou fazer um ponto aqui, no mesmo lugar aonde eu fiz a correntinha, prendi aquele ponto, e vou agora fazer mais um ponto baixo. Então, aqui o início da carreira vai ficar com 2 pontos baixos. E vou fazer um aumento. E agora, eu vou fazer 7 pontos baixos. E vou fazer um aumento. E novamente, 7 pontos. Sete e um aumento. E assim eu vou até terminar. Opa! Um errinho ali. Se a gente erra algum ponto na sequência, depois não dá certo, porque o número de pontos que tem em cada carreira tem que estar certinho para poder na carreira seguinte não ter problemas, né? Então, vamos lá.
Aqui, então, eu terminei, né? Fiz o aumento, 7 pontos, já fiz um aumento e vou fazer mais 5 pontos para completar os 7 que, né, que eu tinha feito 2 no começo da carreira. Então, aqui. Cinco. E 2 no começo, 7. Faço um ponto baixíssimo e fecho a carreira. Agora, nós vamos passar para a próxima carreira, que nós vamos fazer um aumento diferenciado. Aqui, olha, ele já tá ficando meio emborcadinho, olha. Olhando assim de lado, a gente percebe. Então, nós precisamos fazer mais aumentos, porque todas as carreiras a gente fez 6 aumentos, então nós vamos precisar fazer mais aumentos para poder ficar retinho, que é o nosso objetivo. Agora, como nós vamos fazer mais 3 carreiras na mesma cor, eu vou fazer o método que a gente usa no amigurumi. Então, nós vamos colocar um marcador no primeiro ponto e não vamos fazer aquele ponto, aquela correntinha e aumentar aqui, né? Então, eu vou fazer um ponto no próximo, um ponto aqui. Vou pôr o marcador neste ponto que eu acabei de fazer, para marcar o início da carreira. E vou fazer mais 4 pontos baixos. E 4. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto, pus o marcador e mais 4. E agora eu vou fazer o aumento. E essa sequência vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Terminando aqui a carreira, 5 pontos baixos e um aumento. Então, agora, não vou trocar de cor e não vou fazer o ponto baixíssimo para fechar a carreira. Tiro o marcador,
faço um ponto aonde estava o marcador e volto o marcador para este ponto. E agora, a próxima sequência será de 6 pontos e um aumento. Então, nós vamos começar com 2 pontos, já fiz um, mais um, 2 pontos, um aumento, para não coincidir os aumentos com a carreira anterior. Um aumento. E agora eu vou fazer 6 pontos. E 6. E vou fazer o aumento. Então, 6 pontos e o aumento. 1. Então, aqui tô chegando no final, fiz 6, um aumento, e eu vou terminar a carreira com 4 pontos. Aqui, então, nós vamos fazer da mesma maneira, tiro o marcador, faço o primeiro ponto e já coloco o marcador para eu saber aonde que eu comecei a carreira. Então, agora, nosso trabalho ficou, olha, certinho, né? Tem umas ligeiras pontinhas do aumento. Então, a última carreira, nós vamos fazer sem aumentos. Nós vamos fazer um ponto em cada ponto, sem fazer nenhum aumento. Então, aqui nós chegamos com 72 pontos. Então, né, se quiser conferir para ver se tá tudo certinho, são 72 pontos. Eu vou fazer a carreira e já volto aqui para mostrar como terminar aqui, né, essa parte do olho turco. Terminei aqui a carreira, 76 pontos. Vou tirar o marcador, cortar o fio e fazer o arremate perfeito. Então, aqui nós terminamos essa parte, que é a parte do olho, né? O olho turco, ou olho grego. Vou cortar aqui um pouquinho esses fios, para não ficar
muito comprido, atrapalhando um pouco aqui. E agora, então, a gente já vai começar a parte de trás. A parte de trás é feita todinha com azul escuro. Então, nós vamos fazer com o mesmo esquema de amigurumi, usando o marcador, sem fechar as carreiras. Nós precisamos fazer o mesmo número de carreiras que foi feito aqui, na parte da frente, para terminar com o mesmo número de pontos, totalizando 72 pontos. Então, vamos lá. A gente começa fazendo o anel mágico. Fecho o anel. E agora eu vou fazer 6 aumentos. Neste primeiro ponto, eu coloco o marcador para não me perder, saber aonde eu comecei. Então, aqui agora eu vou fazer 2 pontos em cada ponto, ou seja, 6 aumentos. Então, de 6, nós vamos ficar com 12 pontos. Então, aqui eu tiro o marcador, faço o primeiro ponto, no ponto onde estava o marcador, e volto o marcador para o primeiro ponto. Fazendo desse jeito, a gente nunca vai se perder. Então, agora, essa carreira é um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Tiro o marcador e vamos para a próxima carreira, que é 2 pontos e um aumento, só que para desencontrar, eu vou fazer um ponto no ponto onde eu tirei o marcador, coloco o marcador e vou fazer um aumento. Então, essa carreira são 2 pontos e um aumento. Eu fiz um ponto e um aumento para desencontrar os aumentos de uma carreira para outra. Então, 2 e o aumento. Tô chegando no final, fiz 2 pontos, um aumento, e vai ficar faltando um ponto para completar os 2 pontos do começo da carreira, que eu fiz só um. A próxima carreira serão 3 pontos e um aumento. Então, nós vamos fazer
Vou fazer um ponto aqui no primeiro, para prender o marcador. Fiz um ponto aqui, para colocar o marcador. E eu vou fazer um aumento já logo nesse primeiro ponto. Então, eu fiz um, vou fazer mais um neste mesmo ponto, né? Um aumento aqui no começo da carreira. E vou seguir 3 pontos e um aumento. Então, como eu comecei a carreira com aumento, eu vou terminar com 3 pontos. Cheguei no marcador. A próxima carreira serão 4 pontos e um aumento. Tiro o marcador e vou começar com 2 pontos. Pra gente desencontrar, né? Faço um, ponho o marcador, faço o segundo e vou fazer o aumento. E aí, a sequência será 4 pontos. E o aumento. E assim, até terminar a carreira. 4 pontos e um aumento. Então, agora, né, terminando aqui, fiz 4 pontos, fiz um aumento e vou fazer mais 2 para completar a sequência de 4 pontos da carreira anterior, não, desta carreira, que são 4 pontos e um aumento. E agora, na próxima carreira, serão 5 pontos e um aumento. Então, como eu já, para desencontrar aqui, eu já vou fazer os 5 pontos e sigo fazendo um aumento. Então, coloco o marcador no primeiro e sigo fazendo 5. E um aumento. Então, aqui eu terminei essa carreira fazendo 5 pontos e um aumento. Tiro o marcador. E a próxima carreira, a sequência será de 6 pontos e um aumento. Então, eu vou começar fazendo 3 para desencontrar o aumento. Coloco o marcador, vou fazer 3 pontos, 2 e 3, e já faço um aumento. Um aumento. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos. E o aumento. E assim eu vou até o final da carreira, fazendo 6 pontos e um aumento. Terminando aqui a carreira, comecei com 3, então eu preciso terminar com 3 para somar 6. Aqui eu vou fazer, fiz 6 pontos, vou fazer um aumento e vou fazer mais 3 pontos para terminar essa carreira. 1, 2 e 3. Então, terminei aqui, tiro o marcador, faço um ponto no ponto onde estava o marcador e volto o marcador nesse primeiro ponto. Então, agora, esta próxima carreira serão 7 pontos e um aumento.
Então, eu vou já fazer os 7 pontos. Já fiz um, vou fazer mais 6. O aumento. E assim, eu vou dando a volta toda, fazendo 7 pontos baixos e um aumento. Aqui eu terminei a carreira com os 7 pontos e o aumento. Agora, essa próxima carreira, nós vamos aumentar 9 pontos, igual nós fizemos na outra parte. Então, em vez de 6 aumentos, nós vamos fazer 9 aumentos. E aí, então, a sequência será de 5 pontos e um aumento. Então, fiz um, coloco o marcador, vou fazer mais 4 para dar 5, né? E agora o aumento. E assim eu vou fazer a carreira toda. 5 pontos e um aumento. Terminei com 5 pontos e um aumento. E a próxima carreira serão 6 pontos baixos e um aumento. Para desencontrar, eu vou começar com 3. Então, vou fazer o primeiro ponto para colocar o marcador. E vou fazer mais 2. E o aumento. E vamos fazer a sequência de 6 pontos e um aumento. Aqui, então, terminando a carreira, fiz um aumento, fiz 6 pontos, vou fazer mais um aumento e vou fazer 3 pontos baixos, encerrando esta carreira. A próxima carreira não tem aumento, então é um ponto em cada ponto. Um ponto em cima de cada ponto, que aqui eu já atingi os 72 pontos. Então, na próxima carreira não tem nenhum segredo, nenhuma dificuldade, né? E a gente vai seguir fazendo um ponto em cada ponto. Então, aqui eu terminei essa última carreira, 72 pontos, vou tirar o marcador, que agora eu não vou precisar mais dele. Essa é a parte de trás, eu não cortei o fio, porque nós vamos continuar usando o fio ainda. Aqui a parte da frente, o avesso, aí eu vou colocar avesso com avesso. Vou virar o trabalho, o lado direito para mim. Vou inserir a minha agulha neste ponto e vou puxar a laçada. Então, essa aqui é a laçada do último ponto. Ajusto. E agora, então, nós vamos começar a juntar as duas partes. Eu coloco a minha agulha no ponto da frente e no ponto da parte de trás.
seguindo, bem no seguinte do último ponto que eu fiz. Laço o fio, puxo e termino o ponto baixo. Novamente, insiro a agulha no ponto da frente, no ponto seguinte da parte de trás, laço o fio, puxo e termino o ponto baixo. E assim eu vou fazendo a volta toda, costurando uma parte na outra. Eu vou fazer este trabalho, essa costura, até a metade, mais ou menos. Então, eu cheguei aqui mais ou menos no meio. Não posso passar do meio. Aí, eu vou agora prender, costurar o elástico. Eu cortei aqui 35 centímetros de um elástico chato. Eu prefiro o elástico chato porque esse elástico vai dentro do livro. E aí ele fica mais, não estraga, não amassa as páginas do livro. Então, eu vou fixar uma parte aqui em cima, vou costurar, deixa eu tirar a agulha aqui, eu vou costurar, olha, o começo é aqui, né? Então, deixa eu costurar primeiro aqui do começo, melhor. Então, eu ponho uma pontinha aqui pra dentro e vou costurar com agulha com linha de costura mesmo, né? Não é com a linha que a gente teceu a peça. E aqui, então, vou dar uns pontos. De preferência, enfie a agulha no meio do fio, para não aparecer a costura do lado direito. E depois, a outra parte, né, o outro lado, eu vou terminar de costurar, depois eu mostro como ficou. Aí, eu marco aqui bem o meio, né, bem na direção, bem retinho assim, olha, né, pra ver aonde que vai ser colocado o elástico do outro lado. Então, do outro lado, eu vou costurar assim. Aí, vai ficar essa argolinha pra cá e pra cá, que é por onde a gente vai passar dentro do livro. Então, aqui eu costurei os dois lados do elástico e ele ficou dessa forma aqui. Cuida para não torcer o elástico. E agora, a gente vai continuar fechando as duas partes. Se quiser colar esse elástico, também pode colar com cola pano e tal, mas eu acho que fica mais seguro costurando, né? Porque ele, como eu falei, ele vai ser usado bastante para ser colocado no livro. Então, aqui, vou mostrar aqui como a gente vai fazer para fechar essa parte aqui com o elástico, para ficar um acabamento bem legal. Então, continuando aqui, né?
Vou fazer mais um ponto aqui. E aqui ficou um ponto bem aonde está o elástico, ó. O que que eu vou fazer? Eu pego uma agulha de crochê de ponta bem fininha e vou fisgar o fio passando aqui, olha, por dentro do elástico. Essa agulha com a ponta bem fininha, ela vai ficar mais fácil para furar o elástico. Vou lá no ponto seguinte da parte de trás, pego o fio, passo por dentro do elástico, passei por dentro do elástico e vou sair aqui. Agora eu volto com a minha agulha, ajusto o ponto e termino de tecer o ponto baixo. E assim, então, vai ficar bem perfeitinho a parte do lado direito. E assim vamos até o final. Então, aqui eu cheguei no final, já fiz o ponto no elástico. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui, para fechar a carreira. E agora, nós vamos fazer um acabamento de ponto caranguejo, que fica assim, olha, com essas escaminhas aqui, ó. Então, se você não sabe fazer o ponto caranguejo, nós temos outros vídeos aqui no canal que ensina. Então, aqui eu terminei, fiz o último ponto, eu vou fazer aonde eu fiz o ponto baixo e comecei a carreira do ponto caranguejo. Então, eu vou colocar a agulha aqui e vou fazer o último ponto. Assim. Agora, eu vou colocar a agulha de trás para frente no primeiro ponto da carreira do ponto caranguejo e vou levar a laçada para trás do trabalho, dessa forma. Ajusto bem e aqui, então, eu termino o trabalho. Corto o fio e vou com a agulha de tapeceiro. Aqui eu vou ajustar bem com a agulha de tapeceiro. Ajusto bem o ponto. E arremato esse fio aqui, jogando ele para dentro do trabalho. Então, aqui é o avesso. Vou passar por aqui, perto aqui do elástico, dou um nozinho bem discretinho para garantir que não vai desmanchar. Nozinho. E
coloco o fio aqui, olha, pra dentro do trabalho. Deixa eu pôr por aqui, que ali tá a costura do elástico. Saio em qualquer lugar aqui. E corto o fio aqui bem rente ao trabalho. E está pronto o nosso marcador de livros. Eu usei a medida do elástico para esse livro aqui. Então, vou colocar aqui. Aqui eu passei atrás do livro, mas como que é? Vamos supor que eu estou trabalhando nesta página. Então, eu vou passar o elástico por dentro da página em que eu parei de ler, parei meu trabalho, né? Então, aqui fica preso, fica dessa forma. O elástico fica por dentro do livro. Por isso que eu falei, o elástico chato, ele vai ficar bem tranquilo dentro do livro, né? Então, aqui eu fiz esse. Tem um outro livro aqui. E também você pode fazer para pendurar na porta, né? Aqui em cima faz uma argolinha, eu fiz essa tirinha aqui com uma pontinha. E pode também costurar assim e usar o próprio crochê como marcador de página. O crochê, ele não cede tanto, né? Ele é mais firme, mais durinho. Então, por isso que a gente usa sempre o elástico. Então, aqui estão os olhos turco ou olho grego ou ainda nazar. Espero que vocês aproveitem bastante esse vídeo para fazer lembrancinhas no final, para final do ano, para Natal, para amigo secreto. As professoras podem oferecer para seus alunos, para suas colegas, né? Um marcador de livro é sempre importante para qualquer pessoa. Um beijo para vocês e até o próximo.